Evandro, quem se junta nessa cobertura especial aqui da Jovem Pan é o Cristiano Vilela, nosso comentarista. Muito boa tarde, Vilela. Boa tarde, Matos. Boa tarde, Evandro, e todos que estão aqui na Jovem Pan acompanhando essa cobertura desse conflito que está ocorrendo em Israel. Uma semana, de conflito, Vilela? E a expectativa, então, dessa incursão que seja feita pelo Exército. Nós tivemos aquele prazo de 24 horas, estendido mais 6 horas. Sabemos também das dificuldades justamente para que as pessoas deixem essa região da faixa de Gaza e toda essa expectativa aí que nós tenhamos aí muitas baixas ainda nessa guerra e uma difícil solução diplomática. Praticamente não há nenhuma possibilidade neste momento, Vilela. Exatamente, Matos. Eu vejo que nesse contexto não cabe deixar nas mãos de Israel ou nas mãos do Hamas ou de qualquer outro grupo mais diretamente envolvido nessa questão uma possibilidade de acordo, uma possibilidade de negociação. Quem eu vejo que de fato tem que entrar em campo são realmente os demais atores da comunidade internacional, especialmente aqueles atores que tenham um papel de relevo no campo internacional, como os Estados Unidos, por exemplo, como o próprio Brasil deveria ser, à medida que ocupa transitoriamente a presidência do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Então, eu vejo muito mais como sendo um papel da comunidade internacional do que dos atores que, de fato, cada um com sua razão, cada um dentro da sua lógica de guerra, eu não vejo condição nenhuma de que esses atores venham a, nesse momento, querer ter condições de sentar e de travar uma negociação de paz. Mas a comunidade internacional, sim, eu vejo que poderia e deveria assumir esse papel o quanto antes, até para que a gente evite um grande número de mortes que está por vir, haja vista que agora nós estamos entrando num outro capítulo dessa guerra, que é o capítulo agora onde efetivamente Israel está iniciando o ataque à faixa de Gaza. Agora, Vilela, a gente consegue esperar alguma coisa da comunidade internacional neste momento, diante do que vimos na guerra entre Rússia e Ucrânia? Porque olha o tempo já que dura esse conflito, sem que a comunidade internacional tenha conseguido avançar em nada. E olhando então para as chamas do conflito atual, que tá borbulhando muito mais, porque começou faz 8 dias, será que ela teria qualquer tipo de ferramenta que pudesse auxiliar nesse sentido, no teu ponto de vista? Olha, Cine, eu vejo que de fato é difícil. Não é simples, até porque você colocou bem, nós estamos com um conflito entre Rússia e Ucrânia que já subsiste há mais de um ano e até agora os apelos da comunidade internacional não foram ouvidos. Mas eu quero diferenciar um caso do outro. No caso da Rússia, nós temos uma superpotência que está em guerra e a Rússia, ela é um desses grandes atores da geopolítica mundial. Qualquer medida da comunidade internacional contra a Rússia requer absoluto cuidado. Segundo, a Rússia, até por ser também esse grande ator, e um grande ator também do ponto de vista econômico, possui laços muito próximos da China e acaba fazendo com que essa costura geopolítica, de um lado o Oriente, de um lado Estados Unidos, Ocidente, acabe se tornando ainda mais latente, fazendo com que a solução desse conflito se torne mais difícil. No que se relaciona ao Oriente Médio, nós vemos um conflito já clássico, Muito embora agora nós tenhamos aí algo extremamente lamentável que fugiu totalmente à lógica que vinha se somando, que vinha acontecendo nos últimos anos, mas nós temos uma lógica de conflito relativamente clássica, onde já existe um mínimo de possibilidade dos atores internacionais em lançarem mão de medidas que possam, de alguma forma, não resolver o problema, mas, de alguma forma, fazer com que não tenhamos esse estado de latência que estamos vivendo hoje. Hoje, infelizmente, nós estamos num quadro extremamente agudo e a expectativa é que agora, diante desses ataques de Israel, tenhamos mais e mais mortes. Por mais que Israel tenha uma postura absolutamente diferente do grupo terrorista Hamas, mas não há de se imaginar que um ataque como esse não vai fazer vítimas, especialmente vítimas que não tenham envolvimento direto com essa questão. Então, é fundamental, e aí eu vejo que existe uma possibilidade maior da comunidade internacional de fato agir. Mas é preciso que haja interesse político, vontade política e especialmente se dê nome aos bois.
não pode o Hamas ser tratado como um movimento meramente político. Mas ao Hamas tem que ser dada a alcunha que de fato lhe cabe, que é a de um grupo terrorista. Vilela, muito obrigado por enquanto. Já já a gente vai repercutir novas informações com você, mas eu quero contar uma notícia também para nossa audiência, para quem nos acompanha nessa cobertura especial. Eu mencionei a vocês há pouco os brasileiros que querem deixar a faixa de Gaza. Diante disso, dessa dificuldade, enquanto há trâmites burocráticos envolvendo as autoridades, esses brasileiros, eles estão hospedados numa casa que foi alugada pelo governo brasileiro em Rafah, que fica a passos de distância da fronteira com o Egito, por onde eles devam passar então para que possam ser repatriados aqui no Brasil. Nós estamos falando de 28 pessoas, são 14 crianças, 8 mulheres e 6 homens adultos que esperam para deixar. Essa foto mostra então parte dessas pessoas ali reunida nessa casa, se alimentando. As crianças aparecem também nessa imagem. Essas pessoas estavam no norte da faixa de Gaza, fizeram um deslocamento muito perigoso, segundo o governo federal, até a cidade de Khan Yunis, que é aquela que aparecia na tua tela ao vivo, que tem aquele hospital. Pois bem, elas foram até Khan Yunis, que fica mais numa região sul ali da faixa de Gaza, que foi atingida por bombardeios durante a madrugada. Diante disso, elas foram deslocadas então depois para Rafah, que fica muito próximo da fronteira com o Egito. Estão nesta casa até que o governo federal consiga então liberar as tratativas para que elas possam passar para o Egito. Tratativas que já avançaram no sentido das autoridades egípcias, mas que dependem agora de um diálogo com as autoridades israelenses e principalmente que se espera que não haja nenhum impedimento pelos homens do grupo terrorista Hamas que possam impedir que essas pessoas então atravessem essa fronteira. Marcelo. Exatamente, né, Evandro? E reconhecendo também até agora que o Egito não liberou a sua fronteira. Nós temos aquele grupo também de brasileiros que estavam numa escola na Palestina, 19 pessoas que chegaram inclusive lá na fronteira, justamente no Egito, com a expectativa de um auxílio até brasileiro ao entrar no Egito, mas isso também não houve liberação. Fica toda a preocupação também de que os terroristas possam se aproveitar dessa situação e também avançar pela fronteira do Egito, né, Evandro? Exatamente. Nessa semana a gente mostrou para vocês aquela aeronave que foi destacada pelo presidente da República para seguir de forma emergencial até o Egito, porque o governo brasileiro já estava tentando fazer com que esses brasileiros pudessem atravessar a fronteira. É uma aeronave que tem 40 lugares. Então, essa aeronave, ela está em Roma, na Itália, e agora há a expectativa de que essas pessoas consigam atravessar para o Egito, para que essa aeronave siga, então, até o Egito e possa resgatar esses brasileiros que até então ainda estão abrigados nessa casa que foi alugada pelo governo brasileiro em Rafah, para esperar, então, que se haja uma autorização pelas autoridades envolvidas neste caso. Essa aí é a aeronave da Presidência da República, que tem 40 lugares e que foi destacada especialmente para os brasileiros que estão no sul da faixa de Gaza neste momento. Marcelo. Exatamente, o avião que é utilizado normalmente, né, pelo presidente Lula nas suas viagens. Os presidentes também, os anteriores também faziam uso dessa aeronave. Fica toda essa expectativa, então, da diplomacia brasileira, essa tentativa aí, e se haveria, então, essa possibilidade direta entre Brasil e Egito. Nós vamos continuar acompanhando, uma grande expectativa, mas pelo menos conseguiram chegar, né, Evandro, né? Porque havia toda essa preocupação de que eles poderiam ser atacados até porque o prazo vencia, né? É um avanço, por menor que seja, importante para essas pessoas e para as autoridades, né? Eles conseguiram cruzar o caminho de norte a sul, mesmo diante dos perigos, chegaram vivos e estão abrigados. À direita, a imagem do hospital de Khan Yunis, cidade que também foi bombardeada nesta madrugada e por isso uma movimentação desse tamanho, dessa intensidade de pessoas que são resgatadas e encaminhadas para lá.